Quando o telefone toca, António Costa não atende. É o que acontece em pelo menos 6 tentativas de contacto ao então Primeiro-Ministro. Há escutas que apanharam António Costa na Operação Influencer e que não foram validadas pelo Supremo Tribunal. O assunto entrou na campanha eleitoral para as presidenciais. Marcos Mendes ficou logo esclarecido com um comunicado a explicar que só numa escuta é que se ouvia António Costa e ainda assim não tinha sido enviada para o Supremo por questões técnicas. Uma pessoa pode às vezes não estar sob escuta e conversa com outras pessoas que estão a ser escutadas e é apanhada na escuta. Foi aquilo que aconteceu, segundo o comunicado. E mesmo assim, tudo depois foi objeto de validação por um juiz. Em função do comunicado, parece-me que está tudo esclarecido. O mesmo comunicado que tanto esclareceu Marcos Mendes não sossegou Henrique Gouveia Melo. Parece que deixámos construir sem querer um sistema de vigilância da classe política, através de escutas que não estão perfeitamente controladas e não são aquelas que são as mínimas necessárias para atingir o objetivo. Os esclarecimentos surgiram, entretanto, não o deixaram sossegado? Não me deixaram sossegado. E nós, a separação de poderes, não podemos permitir, que isso também é mau para a democracia, não podemos permitir que o Poder Judicial condicione o poder político. Para mim é uma linha vermelha que vou tentar combater se for eleito Presidente da República. Entre um e outro, António José Seguro fala como se o problema afinal fosse uma fuga de informação. Para nós mantermos a confiança no sistema de justiça, é indispensável que quando há fugas de informação desta natureza, que imediatamente o sistema de justiça venha clarificar e venha esclarecer. Isso é absolutamente necessário para que o princípio da separação de poderes funcione, seja respeitado e para que os portugueses tenham confiança na sua justiça. Já o Presidente da República, Marcelo, aquele que todos estes senhores e mais uns quantos se candidatam a substituir, disse que o que é preciso é que não se repita. Ora bem, entre um sistema de vigilância à classe política, uma lição a aprender ou nada de especial no Reino de Portugal, a Justiça voltou ao debate político e, claro, tinha de voltar à Comissão Política. Para tentar esclarecer os nossos ouvintes ou lançar ainda mais perguntas, aqui estamos com o David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Olá, David. Political Junkies e companheiros. E nosso comissário residente, hoje não temos o Vítor, e com os jornalistas Miquel Pereira. Olá, muito bem-vindo. Honra por estar aqui. Seja muito bem-vindo, Miquel. E João Pedro Henriques. É uma honra estar aqui. Seja muito bem-vindo também, pronto, vá. Viva. Já há algum tempo que não me convidava. Uma queixa. Cheguei a pensar que... Que tinha sido banido. Enfim. Enfim. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Vamos lá a coisas sérias. Miquel, vou começar por ti, que és uma participação não só especial como qualificada. Não sei se tenho qualificações suficientes para isto, mas... Diz-me uma coisa, és time Gouveia Melo ou time Marcos Mendes? Ou seja, estás completamente esclarecido como Marcos Mendes ou não estás esclarecido como Gouveia Melo? Eu, por acaso, desta vez, acho que inclino-me para o lado do Almirante. Seja ele bombordo ou estibordo. Porque realmente não estou esclarecido. Não estou esclarecido porque também, na minha perspectiva, o comunicado distribuído pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde decorre esta investigação, a Operação Influencer, o comunicado não me parece também absolutamente esclarecedor, não é? Nota até um detalhe que tem a ver com a expressão, vou aqui ver, razões técnicas diversas, não é?
Razões técnicas diversas, no fundo, são a justificação para que estas escutas, novas escutas, tenham ido em outubro ao Supremo Tribunal de Justiça, quando na verdade, numa situação normal, deveriam ter ido há 3, 4 ou 5 anos atrás. Portanto, estamos a falar de escutas que foram escutas que correspondem ali a um período, quando António Costa era Primeiro-Ministro, e portanto entre 2020 e 2022. Portanto, nós não sabemos que razões técnicas diversas serão essas, mas seria muito interessante saber. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Renascença. Agora assustei-me, pensava que ias dizer que tinhas trabalhado no TCIAP durante uns anos e que ias dar-nos as razões. E os técnicos, os verdadeiros técnicos, não gostavam nada quando nós no ar justificávamos algum erro, ou um som errado a entrar, ou qualquer coisa com problemas técnicos, porque era a forma rápida e fácil de justificarmos sem sequer sabermos o que é que estávamos a justificar. Portanto, eu quando ouvi falar os erros técnicos pensei logo, isto é aquilo que se diz quando não se sabe o que dizer. Mas é isso mesmo, Eunice, é que faz pensar que foi um problema do computador, foi a máquina, não foi um erro humano. Não é? Foi o mail que não carregou. Curioso, só para fazer a relação dessa justificação que vem no comunicado com a notícia original do Diário de Notícias, que falava, e depois já vamos falar sobre quantidades aqui, quantas escutas afinal, mas para dizer que nessa notícia do DN original, que deu origem a este pequeno caso, vem citado um despacho em que essas razões técnicas aparecem como por motivos que não descortinamos. Não sabemos se entre os motivos não descortinados e as razões técnicas aconteceu alguma coisa para a coisa ter evoluído, porque alguma coisa deve ter evoluído até àquele comunicado. E já agora esclarece-nos porque é que se falou em 22, depois em 7, afinal será só uma? Pois, aparentemente... Portanto, o DN leu 22 escutas no tal despacho de sessões, no tal despacho que dá origem a essa notícia. O comunicado não fala propriamente disso, mas parece que há uma notícia do Observador, um esclarecimento que diz que de 22, 15 eram duplicadas. Claro que também por, eventualmente, razões técnicas, não conseguimes entender como é que escutas duplicadas ou razões técnicas que não conseguimos descortinar. Exato, implicam a necessidade de voltar ao Supremo, de submetê-las de novo ao Supremo. Portanto, estas são as razões simples e não técnicas para me pôr desta vez de lado do Almirante. E tu, David, está esclarecido ou nem por isso? Ora bem, então, deixa-me começar por deixar uma pergunta à mesa, que vamos admitir que são 22 sessões, ou escutas, ou o que for. Conversas. Estamos a falar... Ou tentativas de conversa. A Operação Influencer, a investigação, antes de conhecermos a versão pública da Operação Influencer, demorou pelo menos 4 anos, que foi o tempo, eu estou a dizer em mínimo, o tempo que secretário de Estado e depois ministro de António Costa esteve a ser escutado. 4 anos. Eu gostava de vos perguntar quantos telefonemas é que vocês acham que o João Galamba, que todos nesta mesa conhecemos razoavelmente bem, trocou com o António Costa, primeiro-ministro, durante estes 4 anos. Acham que foram 22 sessões? Se calhar o António Costa não atendia muito, deixava tocar. É que este caso tem tanta coisa mal explicada, mas tanta coisa mal explicada, que basta esta imagem para nós percebermos o quanto. Porque é impossível. O João Galamba falou com o António Costa 22 vezes, em 2 semanas. Sim. Não foi em 4 anos. Mas aí há uma razão técnica que eu posso evocar aqui, então, que é a questão de as pessoas poderem muitas vezes usarem o WhatsApp ou outros meios para as suas conversas. E, portanto, na verdade, estas escutas, embora a gente não costume normalmente falar sobre isto, mas estas escutas normalmente são escutas das chamadas dos chamados telefonemas normais e não por WhatsApp. Temos que reparar que houve aqui um importante aconselhamento
por Micael Pereira a quem queira não ser escutado. Isso. É comunique por WhatsApp e agradeçam essa informação. No caso das vossas atividades. Da nossa terra. Bom, isto é do conhecimento geral, nada que não seja do conhecimento geral. Ou mesmo traficantes de droga. Micael, é assim, comprovam as 22 interseções. Eles comunicavam também sem ser por WhatsApp. Sim, sim. E, aliás, nós sabemos, quer dizer, eu para não dar outros exemplos, eu próprio falei com o João Galamba mais do que 22 vezes ao longo daqueles 4 anos, e com o próprio antigo Primeiro-Ministro também, e não falávamos por WhatsApp. Eu admito que entre membros do Governo, coisas mais sigilosas... E o Governo até tinha um sistema de comunicações próprio, que como chegámos a noticiar, não era muito usado. Pronto, mas dito isto, é mesmo literalmente impossível que isto tenha sido tudo o que António Costa falou com todos aqueles membros dos seus governos investigados. Impossível. Sim. Agora, há muito, infelizmente, só nas últimas semanas, e para elencar muito rapidamente, há muito mais coisas por explicar. Portanto, a acrescentar a tudo o que o Micael já nos disse, é preciso lembrar que António Costa pediu acesso 4 vezes, por 4 vezes noticiámos nós, acesso ao processo influencer, foi sistematicamente negado. Uma das vezes, nem sequer o processo ainda estava sob segredo de justiça. Limito-me a citar a notícia que o Expresso deu. Podemos acrescentar a isto que, que houve um recurso invocado pelo próprio Procurador-Geral da República, que supostamente estaria a atrasar as investigações, que estava resolvida há 2 meses, e o próprio Procurador-Geral aparentemente não sabia, porque não houve comunicação interna no Ministério Público. Portanto, para a relação. O problema neste momento resume-se a uma coisa que o Presidente da República disse, assim, de maneira bastante discreta, Marcelo, que é o Ministério Público não aplicou a lei e tem de aplicar. A questão verdadeiramente é: o que é que acontece quando o Ministério Público não aplica a lei? Pergunta. Nada. E isso é capaz de ser um problema. Sobretudo quando o Ministério Público não aplica, ou aplica mal a lei, muitas vezes em pouco tempo. Ou muitas vezes em muito tempo. Portanto, nós neste problema... mais dúvidas e mais perguntas. Nós neste problema temos mesmo um problema estrutural que é impossível de contornar. Primos e primas e a autorregulação não funciona. Certo. Acresce, e podíamos dar muitos mais exemplos. Todas as notícias que o Micael aqui presente deu sobre o caso do Ivo Rosa, do juiz Ivo Rosa, são inacreditáveis. Sim, que se cruza aqui com o caso de António Costa devido às recusas em consultar os processos. Sucessivas irregularidades, para dizer o menos, no funcionamento do próprio Ministério Público. E nada acontece. O Conselho Superior do Ministério Público nada diz, ou raramente diz alguma coisa. O Procurador-Geral da República, de vez em quando, emite uns comunicados tentando justificar, de maneira, aliás, bastante equívoca, como aqui ficou demonstrado, e nada acontece. Ao ponto de, fecho com isto, o silêncio é de tal maneira esmagador que o Presidente da Assembleia da República convocou na semana passada, ou há 2 semanas... Há 3? 2, acho que foi há 2. Uma série de agentes institucionais ao mais alto nível do sistema de justiça e político. E não houve uma alma que pusesse, de acordo com o relato que eu, entretanto, vi, porque foi disponibilizado pela Presidência da Assembleia da República, não houve uma alminha naquela sala que levantasse sequer esta questão de que estamos aqui a falar. Andaram a falar sobre problemas estruturais da justiça, claro, todos eles muito lógicos e razoáveis, nada a opor. Sobretudo problemas técnicos e digitais. E que são importantes. Agora, a fugir àquilo que o país à volta está a discutir. É extraordinário. Deixa-me agora ir ali ao João Pedro. João Pedro, tu que estiveste de folgas na semana passada... Inacreditavelmente, com tudo isto a acontecer... Preciso dar um passo atrás para refletir sobre a atualidade. Agora que te atualizaste e refletiste sobre a atualidade, estás esclarecido? Não estou. E o que se passa é o seguinte: nós pensávamos que o problema central da Procuradoria era a Procuradora-Geral anterior, Lucília Gago. E houve uma... Ficou-te na memória, não foi? Não, eu tenho medo de confundir com uma camarada nossa de jornalismo, que é a Lucília Tiago. Sim. A Lucília Gago. E houve uma grande campanha contra ela, contra a forma
nomeadamente aquele famoso parágrafo que deu origem à demissão de António Costa. Entretanto, entrou um procurador-geral novo e as trapalhadas continuam. Portanto, isto permite concluir que o mal está no sistema, não está propriamente nas pessoas. As pessoas, se calhar, que lideram aquela organização não têm capacidade, porque o problema é de tal forma grave na estrutura da organização, ou na cultura da organização, que não há capacidade de ter uma intervenção a sério. Ou seja, isto vai de encontro ao que eu dizia vai ao encontro do que eu dizia há bocadinho, que é se estamos à espera que haja autorregulação dentro do Ministério Público para que a incompetência seja punida, podemos esperar sentados ou mesmo deitados, porque não vai haver. Este país é demasiado pequeno. É uma aldeia. E somos todos primos e primas. O único sítio onde eu conheço a autorregulação a funcionar é na Avenida da Igreja, em Alvalade, com a segunda fila, que aquilo de facto autorregula-se porque ninguém se queixa e toda a gente sabe que se esperar um bocadinho há de haver um espaço e não pode ficar Para chateado. quem não é de Lisboa, a Avenida da Igreja é uma um exemplo de autorregulação, num bairro a segunda fila. Importante da capital. Sim, no bairro de Alvalade, onde há muitos restaurantes e muitas lojas. Exatamente. É o único sítio onde eu acho que a autorregulação funciona, é a segunda fila da Avenida da Igreja. O resto não funciona porque não funciona, por exemplo, no jornalismo. Quer dizer, temos um problema, não funciona nos reguladores que não detectam evidentes cartelizações, ou num sistema judicial que depois deixa prescrever cartelizações, etc. Somos todos primos e primas. Isto é tudo muito pequenino. E, portanto, quer dizer, não vamos poder queixar muito. Eu acho interessante politicamente perceber porque é que Marcos Mendes se coloca do lado do Ministério Público e porque é que o Almirante Gouveia e Melo tens alguma ataca. explicação para isso? Eu acho que desde aquela entrevista em que o António José Seguro disse ao público que não queria ser metido na gaveta da esquerda, que houve um espaçozinho que ficou desocupado. Foi o espaço do centro-esquerda. E, portanto, o Almirante correu a ocupar esse espaço porque percebeu que aquilo estava livre e todas as intervenções dele são cada vez mais à esquerda, são uma tentativa de ocupar esse espaço deixado livre, porque num primeiro momento António José Seguro resolveu dizer que não era de esquerda nem de direita e que não gostava de ser... Estar dentro de gavetas. Sendo que depois retificou, mas quando retificou já era tarde, não é? Já passou a primeira impressão. Micael, voltando aqui à história dos primos e primas ou da regulação, quem é que devia fiscalizar o fiscalizador? Bem, há uma função, e isso está determinado, quer dizer, existem formas de fiscalizar o fiscalizador, neste caso o Ministério Público, e portanto esse órgão existe, é o Conselho Superior do Ministério Público, e tem inclusive membros que são nomeados pela Assembleia da República. Se não me engano. E portanto existem dentro desse conceito, ou seja, dessa estrutura do Conselho Superior do Ministério Público, processos que podem ser abertos de inspeção a procuradores, portanto existem inspectores do Ministério Público que fazem esse trabalho e, portanto, formalmente isso existe. Mas há aquilo, seguindo também um pouco na sequência do que o João Pedro estava a falar, há aqui uma questão que é uma questão de cultura. Ou seja, não é só, isto não é só sobre regras e seguir regras ou não seguir regras, é uma questão de cultura, quer dizer, da prática instituída dentro do Ministério Público sobre como ou não devem atuar e quais são os limites do seu poder eu acho que aí, desse ponto de vista, há muito para falar. Porque nós passamos de uma cultura do 80 para uma cultura de uma cultura do 8 para uma cultura do 80. Até uma certa altura, eu diria, até os anos 90, final dos anos 90, era a cultura do 8. Os poderosos não eram investigados. Lembro-me tão bem de quando havia um inquérito de crime relacionado com a Cova da Beira, isto é anos 90, quando o José Sócrates foi secretário de Estado do Ambiente, e eu fui consultar
conheço muito bem esse caso. Fui consultar os indícios, as denúncias, havia 3 denúncias muito detalhadas, todos os indícios que existiam e tal. E isso até se cruzava com o caso da Universidade Independente, onde ele acabou por concluir a licenciatura, porque eram as mesmas pessoas. Nessa altura, chegou a ser proposta buscas à casa do engenheiro Sócrates. E não aconteceram, porque o procurador, na altura, achou que aquilo não era motivo para tanto. Ou seja, nós vivíamos nessa época e agora vivemos numa época que parece o extremo oposto disso. E para dizer que, independentemente dos mecanismos que existem de fiscalização, esta cultura tem que ser discutida, incluindo por nós, jornalistas. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, os políticos farão a parte deles. Se nós formos olhar com atenção esse comunicado que o DCAP emitiu, e que são poucos parágrafos, independentemente da questão da quantidade correta de escutas que foram ou não validadas no tempo devido, nós temos logo uma informação factual que dá muito que pensar, porque diz assim o comunicado, a ver se eu consigo pegar aqui no comunicado, diz assim... Portanto, mais recentemente, ponto 5, mais recentemente, no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas, vieram-se identificadas 7 outras, sendo que dessas, 6 são apenas tentativas de contacto, em que também era interveniente o Primeiro-Ministro António Costa, facto que, e já falamos sobre isto, por razões técnicas diversas, não havia sido detectado inicialmente. Ora bem, se nós sabemos que estas escutas foram feitas num período que vai de 2020 a 2022 e nós estamos em 2025, eu pergunto-me assim... O que é que vai na cabeça destas pessoas do Ministério Público para não dar a devida relevância, na devida altura, àquilo que estão a fazer e, portanto, terem o trabalho feito, não é? No sentido de, mas como é que se justifica, como é que se explica uma nova análise às escutas em 2025, quando, de facto... Escutas envolvendo um Primeiro-Ministro. Não, e quando, de facto, também pegando no que o David estava a dizer, nós sabemos há muito tempo, e o Ministério Público sabia, pelo menos os procuradores que estavam a fazer este inquérito, que estava um ministro em funções, permanentemente escutado, não é? Durante 4 anos. E, portanto, e com o risco que decorre do senso comum de poder, até a qualquer hora, ou todos os dias, eventualmente, conversas com o Primeiro-Ministro. Portanto, nós sabemos que estas escutas, portanto, o processo normal é que elas vão há uma digamos, uns relatórios que são feitos por uma equipa da Polícia Judiciária, que é a equipa que faz as escutas, de 15 em 15 dias. E, portanto, do ponto de vista do Ministério Público, eu acho que tem que haver um sentido de responsabilidade em relação e, portanto, e que deve ser proporcional em relação àquilo que está a ser investigado. E, portanto, acho um pouco difícil de argumentar a favor de ser aceitável em 2025 o Ministério Público estar a fazer uma análise às escutas que se calhar já devia ter feito há vários anos. É isso que eu acho que é um sinal inequívoco da cultura que está instalada. E David e João Pedro, o almirante Gouveia Melo, o ex-almirante, ou almirante na reserva, fala mesmo numa cultura, acusa uma cultura de vigilância do poder político. Receiam ou acham que exista algum risco disso ser exatamente assim, ou é um exagero de campanha eleitoral? Eu receio que isso seja possível, tecnicamente possível, digamos assim, enquanto não houver escrutínio a sério da atividade do Ministério Público. Ou seja, eu não tenho a certeza que haja essa cultura de vigilância. Embora já tenha tido conhecimento de histórias de governos em que vários ministros estavam escutados a propósito disto e daquilo e daquele outro, não é? Mas, quer dizer, se calhar havia suspeitas e, portanto, era legítimo que tivessem, não é? Agora, enquanto acho que, digamos que o Ministério Público tem os instrumentos para instituir uma cultura de vigilância sem que isso seja percebido e sem que isso seja escrutinado. E, portanto, é uma situação efetivamente perigosa. E parece-me que há ali uma cultura de contrapoder, digamos assim. De nós estamos cá, somos os justiceiros, somos quem vai pôr este país no caminho da ordem e do asseio moral, digamos assim, da higiene moral, e vamos fazer. E isso viu-se muito, por exemplo,
na instrução do processo de José Sócrates, o tipo de argumentário usado por aquele juiz que foi, entretanto, para a relação, como é que ele se chamava? Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, uma conversa purista, puritana quase, não é? Se não houver escrutínio ou capacidade de escrutinar, nem que seja a posteriori, a atividade do Ministério Público, sim, é possível instituir essa cultura de vigilância. David. Como é que eu posso dizer isto sem ofender pessoas? Então, Podes sempre ofender pessoas e arcar com as consequências. O que se passa é isto. Nós estamos a falar, o Ministério Público não é uma entidade una. Quer dizer, não há um Ministério Público. Há N pessoas dentro do Ministério Público. E o Ministério Público não é suposto funcionar autonomamente e sem contrapesos. Quer dizer, é por isso que as magistraturas são separadas. Que, aliás, o sistema que, aliás, é, na minha opinião, bastante positivo, do ponto de vista da arquitetura do sistema judicial, e que, por exemplo, não acontece em Itália. Em Itália as magistraturas são unas, e isso está a levantar enormes problemas, de resto com um governo populista, o que também levanta outros. Mas para simplificar, o que eu quero dizer é, o que me parece estar a acontecer é não só a existência de pessoas dentro do Ministério Público que têm, se quiserem, para simplificar, essa cultura, o que até podia ser, quer dizer, faz parte, há de haver no Ministério Público pessoas de todas as culturas, isso até não é necessariamente mau, se as coisas depois funcionarem. Ou seja, se houver dentro do Ministério Público outras pessoas que também tenham poder e influência e que ponham algum bom senso e método e cumprimento das regras nos devidos sítios, e se acima do Ministério Público ou ao lado do Ministério Público existir capacidade de refriar isso, passar uma peneira. É um bocado a história do caso. O João Pedro Henriques falava do Carlos Alexandre. Eu nunca tive problema algum com a visão muito, se quiserem, quase populista, no sentido do Ministério Público, justicialista, do Ministério Público. A questão é até que ponto é que havia dentro do Ministério Público quem equilibrasse, quem pudesse equilibrar as coisas. E hoje no Ministério Público parece-me haver descontrolo. O problema hoje parece-me ser sendo que é uma estrutura formalmente hierárquica, ao contrário da estrutura judicial. Certo, aliás, até esses supostamente um procurador pode haver orientações do procurador acima para o procurador abaixo, enquanto, por exemplo, na magistratura judicial isso não é possível. O Presidente do Supremo não pode dizer ao Juiz do Supremo como é que ele decide ou não decide. O que me deixa muito desconfortável, para além da multiplicidade de notícias que vamos produzindo e que se percebe que não dão bons sinais, é que depois a resposta que nós temos são comunicados muito pouco claros e responsabilizadores ou que nos garantam que existe alguém a verificar, a fiscalizar e a dar os puxões de orelhas que são necessários aqui no jornalismo, como lá no Ministério Público, como em todo o lado, porque isto é uma sociedade. E isso é um problema, porque... E aqui, só para clarificar este ponto, o João Pedro dizia, não? Todos nós precisamos de regulação, a autorregulação não funciona. É muito menos complicado no jornalismo do que na justiça. Porque o jornalismo tem o seu trabalho publicado todos os dias, os leitores fazem o seu julgamento e nós respondemos ou não respondemos e deixamos de ser lidos se correr mal. O Ministério Público não, é uma entidade central no regime político. Se não for possível escrutinar o Ministério Público, se forem irresponsáveis perante as suas ações e se não houver nenhuma hierarquia, meus amigos, é um problema para nós todos. Eu agora gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este equilíbrio que é muito difícil entre a política e a justiça, no sentido de a justiça parecer ou não estar a vigiar os políticos e os políticos recearem ou não pronunciar sobre casos de justiça, porque pode ser visto como uma pressão. A justiça, o que é da justiça à política, o que é da política de António Costa, marcou aqui uma época. O PS parece ter abandonado. E o papel do Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, o que é que um Presidente da República pode fazer? Micael, quem é que pressiona quem e quem é que pode ajudar a resolver?
Eu acho que a pressão deve vir pela exposição do que está mal. E acho que é logo à partida um papel que poderá caber ao Presidente da República, como a outras figuras, mas acho que ao Presidente da República. Portanto, trazer isso a público e falar sobre isso, não ter medo de falar sobre isso. Lá está, porque até pronto, tem-se falado, há um manifesto dos 50 e tal, sobre uma reforma da justiça, não sei o que é que isso significa realmente do ponto de vista jurídico, ou se é sobretudo uma questão de mudar a cultura e como é que se muda essa cultura. Também para voltar só um bocadinho atrás. Mudar a cultura é uma coisa que não uma se faz sim, é preciso. Por lei nem de um dia para o outro. Exatamente, mas tem que se falar sobre as coisas e ver como é que isso se faz, porque isso pode ter a ver também com a forma como são formados os magistrados. Mas voltar um pouco atrás para nós não estarmos aqui a confundir alhos com bugalhos, ou seja, quando há indícios, ou seja, se há indícios fortes, determinados, contra determinados políticos e tal, eles devem ser investigados e o Ministério Público deve ter todas as condições para o fazer. Nós também o fazemos, enquanto jornalistas, e portanto também fazemos esse escrutínio. A questão não é essa, e às vezes estas discussões confundem-se, não é? E talvez daí um pouco o receio também por parte de certos políticos de entrarem neste debate de forma aberta e desempoeirada, que é, não vamos confundir aqui duas questões que não têm nada a ver uma com a outra. Os políticos que são corruptos têm que ser investigados. A questão aqui, com o caso da Operação Influencer, é que onde é que estão esses indícios, não é? Onde é que estão esses indícios que nós ainda não os vimos, não é? Onde é que estão os indícios que justificaram, de facto, 4 anos de escutas àquele ministro? Onde é que estão os indícios em relação ao António Costa? Onde é que eles estão? Que raio de indícios são esses que nós não sabemos? Porque essas escutas que foram... até 4 anos de essas escutas essas escutas que viemos a saber dos conteúdos, aquelas que já se sabiam, pronto, publicamente, não sei qual é esta agora que vem agora a ser acrescentada, mas outras, uma delas é para as pessoas terem noção, não é? Uma delas era de um livro que o ministro ia levar ao António Costa na altura do confinamento. Há escutas desse género, completamente irrelevantes do ponto de vista criminal e que nem sequer, se calhar, têm comparação com aquelas que acabaram por ser destruídas. Acharam que ia qualquer coisa dentro do livro. Eventualmente, por acaso, agora que dizes, havia lá um livro, não é? Havia uns livros no gabinete do chefe, no escritório do chefe de gabinete, não é? do Costa. Mas para dizer que nem tem sequer, do ponto de vista narrativo, ou seja, há aqui uma história qualquer aqui por trás, com aquelas escutas que acabaram por ser destruídas em relação ao Sócrates, que era a história do atentado contra o Estado de Direito, o controle dos mídias e tal, etc. E é uma história completamente diferente, apesar de, nesse caso, as escutas terem sido discutidas e ele ter sido apanhado fortuitamente. Mas eu diria que eu acho que a primeira coisa que é preciso entender, na minha perspectiva, na minha opinião, é: não vamos confundir duas discussões que não têm nada a ver uma com a outra. Outra é a necessidade de investigar quando há indícios fortes e não há que ter medo disso. E o Ministério Público não deve voltar àqueles tempos lá atrás em que fazia autocensura sobre a sua própria, a própria atuação. Isso é uma coisa que não deve ser confundida com a discussão que é preciso ter, que é: mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Para nós aceitarmos como normal o Ministério Público abrir ou continuar com investigações em que não se percebe onde é que estão os indícios de crime e onde não existe um trabalho consequente de responsabilização sobre a sua própria atuação. Eu defendo que se há indícios contra o António Costa, foi ele que os plantou, ele próprio. Porque, se não me engano, saiu-lhe a lotaria. Quando saiu aquele comunicado da PGR a dizer que ele estava a ser investigado no Supremo Tribunal, porque, como sabemos hoje, ele não está triste, coitado. Ele está presidente do Conselho Europeu e se houve coisa que lhe correu bem, manifestamente bem, foi aquele comunicado. Passa a ironia. Sim, passa a ironia. Eu só queria salientar aqui um aspecto lateral, é que andamos... Eu acho que alguém devia fazer uma comunicação ao país sobre isto. Andamos há 3 semanas a discutir questões importantes.
Discutimos a saúde, discutimos a reforma da lei laboral, agora estamos a discutir os problemas da justiça e, portanto, há 3 semanas que não andamos a discutir inutilidades e imbecilidades como aquelas que o Chega gosta de pôr na agenda. As burcas e mais isto e mais aquilo. E isto é um fenómeno de veras estranho que eu acho que devia merecer preocupação. Como é que estamos a conseguir assinalar. Como é que estamos a conseguir discutir tantos assuntos sérios, só sérios, apenas sérios e não anedóticos ou circenses? Bem, passa a ironia também. Não, mas agora, dizendo que eu, se fosse o Dr. André Ventura, estaria preocupado com a incapacidade dele, nos últimos tempos, de pôr assuntos tontos na agenda, dada esta circunstância. E, portanto, ele, sobre este caso, saiu em defesa do Ministério Público, dizendo que sempre que há problemas com governantes ou ex-governantes do PS, o PS ataca o Ministério Público. E acho que Marcos Mendes, quando diz o que diz, está a tentar manter eleitorado e não deixar que parte do eleitorado dele fuja para o Chega por causa desse argumento. E o Chega tem beneficiado muito desta nuvem, não é? Desta suspeita generalizada sobre a classe política. A verdade é essa. David, há 7 anos e picos, os dois fomos entrevistar em funções diferentes. Eu, na Renascença, na altura, estou no Público, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e boa parte dessa entrevista foi sobre justiça, precisamente, com o Presidente a atirar-se aos atrasos, a dizer que justiça que tarda depois não é justiça. Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo destes anos, insistiu muitas vezes num pacto para a justiça. O Presidente devia ter falado ainda mais sobre justiça, ou só falou e não fez nada e podia ter feito mais alguma coisa? Eu acho que é uma ótima lição de humildade para os candidatos presidenciais em curso. Porque a ideia de que um Presidente da República é um executor é um absurdo. Se há alguma crítica que se pode fazer ao Presidente da República atual sobre o assunto, e evidentemente ele está sujeito a essa crítica, é de que a sua capacidade de influenciar o poder político foi manifestamente inferior àquela que ele gostaria. Ele ainda tentou, sobretudo durante o seu primeiro mandato, na altura em que o entrevistámos, um momento em que efetivamente ele exercia alguma influência sobre António Costa, mas no segundo mandato, e mesmo aí houve uma breve tentativa de conversação, de envolver o próprio setor. O setor chegou a apresentar propostas ao poder político, mas depois esse mandato acabou e no mandato seguinte, o segundo mandato de Marcelo, do ponto de vista de influência política, foi muito curto. Acho que em boa medida por culpa própria, mas foi. Agora, mesmo que não tivesse sido, as garantias que Marcelo teria, ou qualquer outro presidente, de influenciar sobretudo os líderes do PSD e do PS, independentemente de quem manda no governo, para concretizar uma reforma num setor tão sensível, onde eles próprios são alvos, eu diria que o grau de probabilidade seria bastante reduzido. Como será de qualquer um dos candidatos quando for eleito pelos portugueses. Miguel, achas que podemos esperar mais dos atuais candidatos no que diz respeito a tentar influenciar o sistema de justiça? Eu tendo a concordar com o David, embora eu diria que ainda há uma margenzita para a surpresa em relação ao Almirante se ele vier a ganhar. Vamos ver até que ponto é que ele vai partir a loiça, digamos assim. Uhum. Mas Sim, eu acho que há sempre as limitações próprias do cargo de Presidente da República em Portugal, não é? Portanto, não há assim muito que possa fazer, embora, como eu disse há pouco, eu acredito que é mais uma questão de cultura e o Presidente aí, de facto, pode ter alguma capacidade de iniciativa, organizar jornadas, enfim, um debate público, ou seja, manter a bola no ar, digamos assim. Manter o assunto na agenda. Exato. O principal poder do Presidente é o poder da palavra. Quer dizer, e o problema de Marcelo é que banalizou o poder da palavra, ou seja, ele falou sobre tudo e sobre nada e, portanto... nessa medida fragilizou o seu próprio poder. Eu lembro-me de conversar com ele sobre isso, mas ele achava que tinha que falar todos os dias sobre isto, aquilo e aquilo outro e não sei o que, já só faltava estar a comentar as conclusões do Big Brother ou coisa assim, e portanto ele foi vítima sobretudo de si próprio.
de ser demasiado prolífico na palavra. Até jogos de futebol, não é? Mas também... Tipo flash interview no fim do jogo. Também já verifiquei casos ao contrário. Por exemplo, a certa altura, Cavaco Silva quase que se autossequestrou em Belém por causa de umas guerras com os Sócrates. E o não uso, a excessiva medição dos tempos para falar também o fragilizaram. Portanto, há aqui um equilíbrio que é difícil de avaliar, mas há um equilíbrio. E o que nenhum candidato pode esquecer é que, se for eleito, o poder principal dele é o da palavra. Portanto, se a palavra deixa de ser um bem raro, deixa de ser um bem precioso. Isso é uma lei geral da economia, portanto... E o que também nenhum candidato se pode esquecer é a separação de poderes que um dos candidatos parece querer ultrapassar. Pois, agora deixa-me só anotar, porque tu começaste pela declaração de Gouveia e Melo. E eu, concordando com o que disse o Miquel João Pedro, acho que é importante sublinhar que Gouveia e Melo faz essa crítica ao aparelho judicial, imagino eu que sabendo que isso talvez não seja propriamente popular. E para alguém que se apresenta como um candidato extra-sistema, eu que tenho feito várias críticas aqui mesmo ao Almirante Gouveia e Melo, acho que é importante fazer o elogio. Sim, mas este domingo à noite, na tua análise, já deixaste esse elogio. Acho que lhe sai muito bem. Recomendo que vão ler as análises aos debates. Certo. Aproveitei e só não para notas, fazer. Análise, obrigado. Publicidade, muito bem. Acho que é importante anotar, porque seguramente não é por interesse próprio. Portanto, há de ser por convicção. Discordas ali de João Pedro. Meus senhores, muito obrigada. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. E, Miquel, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o momento a partir do qual os residentes em Lisboa deixaram de poder entrar gratuitamente no Castelo de Lisboa. Já não podem? Não podem. Porquê? Porque o Ministério Público teve a iniciativa de avançar com um processo a que o Tribunal deu razão, pelo menos é assim que está até o momento, porque o Ministério Público considerou que havia ali uma questão de desigualdade em relação aos residentes do resto do país e, portanto, agora qualquer lisboeta que queira visitar o Castelo de Lisboa tem que pagar 15 euros. Ui! É verdade. Mas isso deve até criar problemas a quem vive. Então, quem vive ali à volta nem sequer pode entrar em algumas ruas. A verdade é que os próprios residentes do bairro do Castelo estão impedidos de visitar o Castelo. Portanto, isso até é verdade para os residentes do próprio bairro. E, portanto, não sei como é que isto vai acabar, mas dá bem para ver que o Ministério Público, quando quer, sabe atuar e ter resultados. E atuar rapidamente. Rapidamente e em força. João Pedro Henriques, o que é que não sai da cabeça? Também vamos continuar pela justiça? Sim, vamos continuar pela justiça ou pela injustiça. Hoje saíram números sobre mulheres assassinadas este ano em Portugal num contexto de violência conjugal, violência doméstica. De género, violência doméstica e, portanto, estamos com 20 femicídios já este ano. Portanto, de 1 de janeiro a 15 de novembro, já ultrapassamos o ano passado, que foram 19, que por sua vez já tinha ultrapassado 2023, que foram 17. E, portanto, vamos muito bem, vamos de forma maravilhosa. A UMAR, que dinamizou estes números, que divulgou estes números através do seu Observatório de Mulheres Assassinadas, diz uma coisa óbvia, que eu próprio também já ando a dizer aqui há uns aninhos, é que este problema não diminui, apesar da melhoria das leis, etc, etc. E tem uma análise interessante sobre o facto de, nos 20 femicídios, em 10 já se conheciam situações de violência naquele casal, e em 6 desses 10 a história era conhecida das autoridades. E, portanto, 6 em 20 histórias as autoridades já sabiam, o que provavelmente poderiam ter feito alguma coisa para que os 20 não fossem 20, as 20 mulheres assassinadas não fossem 20, mas fossem 20 menos 6. Continua tudo a andar para trás neste capítulo e eu, por mim, continuarei a berrar enquanto for possível. Muito obrigada.
David Inês, o que é que não te sai da cabeça? Olha, depois de tudo o que disse o João Pedro, isto vai parecer uma coisa muito egoísta, mas eu consegui, o que não me sai da cabeça é que consegui passar uma tarde inteira a ler, que é uma coisa que nos últimos meses, por razões de estar a escrever um livro, ou de estarmos a trabalhar, ou de haver férias pelo meio, ou outras coisas, não tinha acontecido. E, portanto, comprei um livro pequenino de um jornalista da Atlantic que li de enfiada, chama-se O Plano. Voltei a um livro que estava praticamente a acabar e que tinha ficado na prateleira, que é a Conversa na Catedral, do Mário Vargas Llosa. Ainda tenho mais 2 por acabar e espero chegar a um objetivo tenho tantos decente. para começar. E também tenho uma prateleira gigantesca, mas o bem que me soube e o bem disposto que acordei. Leiam, faz mesmo bem à saúde. Muito obrigada. Eunice, o que é que não te sai da cabeça? Diz lá, ora conta. O que não sai da cabeça é o meu prémio Pedro de Alenquer. Ora, Vai. pronto, agora vais ter que Se calhar explicar isso. Agora vou passar a Eu tive explicar. tradutor. Eu explico. Eu, como já disse aqui muitas vezes, sou do concelho de Alenquer, vivo numa aldeia à beira da Serra de Monte Junto, e Alenquer é um dos concelhos que ainda tem rádio verdadeiramente local e jornal local, que isso é um outro problema do escrutínio que também convém de vez em quando ser falado. E a Rádio Voz de Alenquer organiza há 4 anos, foi a 4ª, uma gala Viva Alenquer, em que premia figuras do concelho na área da cultura, do desporto, as coletividades, as associações, as bandas filarmónicas, e tem um prémio, que é o Prémio Pedro de Alenquer, que é entregue a alguém que, sendo do concelho, tem alguma expressão fora do concelho de Alenquer. E então eu fui surpreendentemente nomeada. Depois a votação decorreu durante muitas semanas com chamadas telefónicas, e no sábado à noite fui à gala sem saber que tinha sido escolhida, e tive essa escolha das pessoas da minha terra, do meu concelho, e foi muito querido, porque senti-me obviamente acarinhada por muitos que conheço certamente e por muitos que não conheço, e portanto não me sai da cabeça. Ainda estou aqui a beneficiar de todo esse mimo. Acho que Parabéns, Muitos parabéns, familiares e truques, não? Não. Deve ter havido um lobby a funcionar. Um lobby, não é? Mas toda a gente tem direito ao seu Sim, lobby. Ora bem. incluindo um lobby beato. Olha, Quando nós os soubéssemos, lobbies uivam, tínhamos feito pelo lobby, ligávamos para a rádio. servimos um lobby que uiva. Ora bem, muito obrigada a todos. Foi a Comissão Política, gravada na tarde de 24 de novembro de 2025, com os cuidados sonoros do Tomás Delfim e do João Luís Amorim, a ilustração do Carlos Paes, e vou continuar eu a dar mimo ao meu concelho. Deixo-vos com o fado de Alenquer. Isso existe? Existe, sim, senhor, por muito Tristão da Cunha. Ai, Alenquer, ai, Alenquer. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.